Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A proposta de reforma da Previdência em análise na Câmara já recebeu 146 emendas. A maior parte das propostas de alteração está relacionada a pontos específicos, como benefícios assistenciais, professores, trabalhadores rurais, policiais, servidores públicos e mulheres. Também tratam de idade mínima, regras de transição e cálculo de benefícios. Para falar sobre algumas emendas apresentadas, eu converso com o deputado Bacelar. Ele é do PTN da Bahia. Ele apresentou 3 emendas ao texto do governo. Eu sou Regina Assunção e Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Bacelar, suas emendas tratam dos professores, né? Queria que o senhor contasse para a gente aqui quais são as sugestões. Regina, inicialmente eu gostaria de chamar a atenção que a Previdência Social é um forte instrumento de combate à miséria. Talvez a Previdência Social brasileira seja o maior programa de distribuição de renda do mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Um programa dessa ordem não pode ser desmontado assodadamente. É muito temerosa essa ação de desmontar um programa que tem distribuído renda, que tem combatido a miséria. Essa era uma reforma, apesar de necessária, que teria que ser discutida com a sociedade. Primeiro, precisaríamos resolver o problema da dívida ativa da Previdência. Se deve 450 bilhões de reais à Previdência. Que não conseguem ser cobrados. Nós precisamos modificar a forma que o sistema de previdência no Brasil é administrado. Administrado não, muito mal administrado. Precisaríamos discutir amplamente isso com a população e, depois disso, num governo que tenha, no seu período eleitoral, colocado para a população brasileira os pontos da Previdência que seriam reformados, a gente fazer essa reforma. E não, no momento, com todo assodamento, dando intranquilidade à família brasileira. No caso dos professores, Regina, a atual situação, os professores no Brasil que contribuem para o INSS, para o chamado Regime Geral da Previdência, eles se aposentam com 25 anos de contribuição se mulheres e 30 anos de contribuição se homens, sem exigência da idade mínima. Nos regimes próprios, isto é, nos governos estaduais, nas prefeituras municipais, o tempo de contribuição é o mesmo, mas lá se exige uma idade mínima. 55 anos para o professor, 50 anos para a professora. A PEC vem para acabar com isso. A PEC eleva a idade mínima para aposentadoria para 65 anos, 10 anos mais mulheres, para homens, 15 anos a mais para mulheres, e unifica os dois regimes e exige contribuição mínima de 25 anos e, se aposentadoria integral, 49 anos de contribuição. Para que um professor se aposente com a sua aposentadoria integral, ele vai ter que contribuir para a Previdência por 49 anos. E assim mesmo só terá 80% do seu salário. Pois bem, isso desmancha toda uma situação do professor. Professor no Brasil não tem aposentadoria especial. É uma aposentadoria por tempo de contribuição com um critério diferenciado de concessão. O professor no Brasil trabalha em ambientes inóspitos. As salas de aulas não oferecem a menor condição de trabalho. E a distância também para acessar a distância, trabalho em pé, a voz e o que é pior. A desestruturação da família brasileira faz com que as salas de aula se tornem um caldeirão. Tem professores que relatam que tem alunos que viram o pai matar a mãe, que viram
o pai abusar dos filhos sexualmente, uma desestruturação que se reflete em sala de aula, alta violência na sala de aula. Como é que esse professor vai continuar em sala de aula até os 71 anos de idade? Porque nós estamos falando do professor da educação básica, o professor que pega crianças de 4 anos até jovens de 19 anos. É esse o professor que nós estamos pedindo uma aposentadoria com critérios diferenciados, e não o professor universitário que tem outra condição de trabalho. E qual é essa proposta para esses professores? Para esses professores nós apresentamos 3 propostas. Uma que mantém os critérios atuais de idade, estende a idade também para o regime geral, mas exige que todo mundo contribua durante 30 anos. A gente acha que o melhor é não aprovar a reforma. A gente acha que o melhor é o professor, o magistério da educação básica não está na reforma. Mas já que não vamos conseguir isso, politicamente a primeira proposta é que todos se aposentassem. 55 anos homem, 50 anos mulher, mas com 30 anos de contribuição. A outra proposta é também uma exceção, só que aí a gente muda. Eles se aposentar, todos teriam que se aposentar aos 55 anos e 50 anos com contribuições também diferenciadas. Em uma você bole na idade, unifica a idade, no outro você unifica a contribuição. Bota todo mundo com 55, 50 e 30 anos de contribuição. As 2 propostas. E a terceira, a gente extingue a regra de transição para os professores que, no caso, professor do sexo masculino, 50 anos, que tem 50 anos na data da promulgação da emenda, e mulheres 45 anos ou mais, a gente acaba com a regra de transição. Porque na emenda que o governo, na proposta de emenda que o governo Temer encaminha, esse professor teria que pagar um pedágio de mais de 50% no tempo restante para ele se aposentar. Agora, deputado, o governo tem maioria, né, no Congresso, e essas emendas, algumas dessas, justamente, o tempo de contribuição e idade mínima, eles tratam como inegociáveis. Como é que estão as negociações aqui entre os parlamentares para que essas emendas sejam aprovadas? Antes de entrar nesse detalhe da condução política da questão, eu queria chamar a atenção que, na grande maioria dos países do mundo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Bélgica, no México, no Reino Unido, enfim, em vários e vários países do mundo, as regras de aposentadoria dos professores têm critérios de redução, seja no tempo, seja na idade. Em nenhum país do mundo, na maioria dos países do mundo, a regra tem reduções. Às vezes até, como é o caso da Argentina, com uma contribuição um pouco maior, mas em nenhum país do mundo. E olha, que a condição do professor nesses países não é a mesma condição do professor no Brasil. Aliás, também tem outra grande malvadeza que essa emenda constitucional faz com o professor. No Brasil, geralmente, o professor dá 40 horas na rede estadual e, como o salário é baixo, completa com 20 horas semanais na rede municipal ou na rede particular e vice-versa. O professor que fez isso perdeu seu tempo, porque não vai poder receber acumulado. Então, isso é outra grande injustiça que o governo Temer faz com o professor, que todos dizem que é o elemento central para o desenvolvimento de uma nação. Pois bem, eu acho que meus colegas parlamentares, principalmente aqueles que têm a educação como prioridade, estão entendendo muito bem o espírito e a necessidade de aprovar essas emendas. Inclusive por questões até pragmáticas. Um excelente deputado, que foi um grande ministro da Previdência, o deputado Reinhold Stefanes, me disse ontem que quando ele fez a reforma, lá aí pelos idos de 2006,
Uma das primeiras reformas, ele tinha sido eleito deputado federal pelo Paraná com a segunda maior votação. Após a reforma que ele fez, na eleição subsequente, ele foi o 5º suplente. Então, eu chamo a atenção desse fato para meus colegas deputados, para que eles não incidam nesse mesmo erro. E acho que com a mobilização da sociedade, com a mobilização dos professores, há uma greve geral. No dia 15, os professores estavam nas ruas do todo o Brasil. Na minha cidade, no meu estado, na Bahia, em Salvador, foi uma greve geral nas redes, até em escolas da rede particular. Eu acredito que essa pressão da sociedade fará com que, se não derrotarmos, que é o ideal, derrotarmos essa proposta, que essas emendas que atenuam a situação do professor da educação básica sejam aprovadas na Câmara. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina, e não a reforma da Previdência. Eu conversei sobre as emendas apresentadas à proposta de reforma da Previdência em defesa dos professores. Foi o deputado Bacelar, do PTN da Bahia. Assista esta e também as outras edições do Palavra Aberta em nosso site. É no câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.